Olá, profissional de Educação Física, eu sou Rafael Sawai, assessor jurídico do CREF 21 e é com grande prazer que eu estou novamente aqui para mediar uma conversa na jornada de Educação Física deste ano, Educação Física em Foco. E dessa vez a gente vai tratar de um tema de extrema importância novamente, porém com uma abordagem mais interessante para aqueles que estão hoje saindo da faculdade, os recém-formados, mas também para aqueles que já estão no mercado de trabalho buscando ali uma inovação, uma nova roupagem para aquilo que é a sua profissão. Hoje a gente vai tratar exatamente das novas modalidades do esporte no mercado de trabalho e também de como conseguir um financiamento, como conseguir ali um investimento para aquilo que você almeja para a sua profissão. E para isso nós temos dois convidados hoje de peso aqui, dois convidados muito conhecidos. Vou começar apresentando a professora Patrícia Mello, que ela é profissional de Educação Física, CEO do CG Patrícia Mello, presidente da Federação Maranhense de Ginástica, coordenadora técnica do FEMAD, além de conselheira do CREF 21 Maranhão. Professora Patrícia, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco também. E ao seu lado, o professor Geraldo Magela, professor de Educação Física também, profissional devidamente registrado, pós-graduado em Gestão e Marketing, com MBA em Gestão de Pessoas e Empresas e o nosso vice-presidente do CREF 21 Maranhão. É um grande prazer também, professor, tê-lo aqui conosco para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. E para a gente não perder muito tempo, né, porque o nosso tema aqui hoje é muito longo e é muito interessante, a gente tem que falar sobre essas novas modalidades esportivas. Então, é certo que nos últimos anos, essas novas modalidades vêm surgindo e vêm sendo popularizadas. Não só aquelas que a gente já via antes, como a ginástica da professora Patrícia, mas como aquelas outras modalidades que surgiram recentemente, os esportes, o beach tênis, as arenas. E esse movimento, ele não tem freio. Esse movimento já começou a toda velocidade, a todo vapor, e esse é o nosso primeiro tema. Professora Patrícia, o que a senhora acha desse movimento, considerando que o esporte hoje ele não é mais só campo, quadra e pista, ele já está presente em várias outras áreas, até mesmo na virtual? Primeiramente, obrigada, sejam todos bem-vindos, né? E para a gente é um prazer estar aqui falando sobre o esporte, que é uma área que eu amo muito, amo a educação física. E durante muito tempo eu busquei entender o que era o esporte, esse movimento do esporte, porque a gente só via falar sobre basquete, futebol, vôlei, e sempre eram os esportes que estavam na mídia, e esqueciam das outras modalidades. Então, quando eu era professora acadêmica, eu sempre falei para os meus alunos, saiam da caixinha, busquem outras coisas. O grande problema nesse atual momento é que os nossos profissionais eles não querem estar estudando, não querem se especializar, não querem buscar, não querem correr atrás. Mas, enquanto profissional de educação física e vindo da ginástica como uma modalidade na qual não era tão conhecida, eu abraço a causa das novas modalidades, porque elas precisam ser vistas, elas precisam ser praticadas, mas elas precisam ser estudadas. Eu pergunto para vocês, quem aqui no Maranhão é especialista em surf? Quem aqui é especialista em skate? Nós temos poucos profissionais que buscam sair da caixinha. Então, o nosso movimento enquanto CREF é fazer com que você entenda e verifique as novas possibilidades, porque a educação física ela tem um leque. E esse leque te dá muitas oportunidades, mas falta você acreditar nesse novo momento do mercado. Certo. E, professor Magela, o senhor como egresso do voleibol, um esporte plenamente conhecido, coletivo, de praia, como é que o senhor enxerga esse movimento? Realmente o profissional tem que sair dessa zona de conforto para se adequar a esse novo mercado? Em primeiro lugar, Rafael, Patrícia, nosso ouvinte, estudante de educação física, empresário de educação física, né? Queríamos agradecer a presença, queríamos agradecer o convite, né? E eu acho que a gente pode fazer uma reflexão com dois aspectos que são muito importantes. Há pouco tempo, há poucos anos atrás, né, a gente viveu uma tragédia que foi a pandemia. E o mundo, nesse momento, aprendeu que o movimento fazia parte da transformação da vida das pessoas. Né? Quando passou a pandemia, o que as pessoas fizeram? Elas saíram de casa. Elas foram procurar se movimentar. Se movimentar aonde? Elas foram se movimentar na praia, elas foram se movimentar nos espaços públicos, elas foram se movimentar nas arenas esportivas, nas entidades privadas esportivas. E com isso surgiu um leque novo de modalidades, bem como um resgate de algumas modalidades. A Patrícia bem falou sobre o skate. O que era o skate há 2 décadas atrás? Quem praticava o skate?
quem eram os surfistas há 20 anos atrás? Hoje nós temos, na liga final do surf, nós temos 3 brasileiros disputando, né? Nós temos vários campeões mundiais. Você vai às praias hoje de São Luís, que é uma cidade litorânea, você vê muitos praticantes de surf, você vê muitos praticantes de kitesurf, né? Então são essas modalidades que estão aparecendo, que é o novo mercado da educação física, saindo dessa caixinha do esporte. Você vai hoje aos centros públicos, por exemplo, como as praças, você vê hoje dentro do município de São Luís, você fecha a Avenida Litorânea para que as pessoas estejam lá praticando atividade física. Quem é a pessoa que vai orientar isso? Quem é o profissional responsável por essa orientação? Somos nós. Sair da caixinha que a professora fala é exatamente buscar habilitação e formação nessas novas áreas. O segundo aspecto que eu acho importante, daqui a 5 anos, né, a gente antigamente pensava na profissão, Rafael, o que eu vou fazer daqui a 20 anos, o que eu vou fazer daqui a 30 anos, né, no programa de carreira. Hoje, daqui a 5 anos, a gente não sabe o que a gente vai estar fazendo. Mas eu imagino, e alguns estudos, principalmente dentro da área do empreendedorismo, ela diz o quê? As pessoas que entenderem de gente, que entenderem de pessoas, como as pessoas se comportam, quais são os hábitos que elas vão ter em todas as áreas, não é só do profissional de educação física, esses serão os profissionais do futuro. Então eu acho que o que a gente precisa fazer são essas 2 reflexões, tá? Me especializar em gente, né? Qual é essa expectativa das pessoas e como o movimento vai entrar dentro dessa perspectiva. E o segundo, olhar para fora da caixinha. Basta você ir às praças, às praias, aos centros de lazer, aos parques, que você vai perceber ali como hoje o esporte ele tem uma outra dimensão, jamais desvalorizando o voleibol, o futsal, o basquete, que também pode ser praticado como uma atividade lúdica, né, sem a institucionalização. Né, eu acho que são 2 reflexões que cabem a mais nesse momento. Perfeitamente. A gente sabe também que toda vez que aparece uma nova modalidade, ela enfrenta alguma dificuldade, alguma resistência na sua aceitação. E aí, professora Patrícia, a senhora sofreu com isso com a ginástica. Esse paradigma da ginástica ele foi sendo rompido até que hoje a gente tem já esse amplo mercado e uma especialização bem latente nesse âmbito. Conta pra gente, como é que foi esse desafio da ginástica na sua vida profissional, esportiva? O que aconteceu? A ginástica ela entrou na minha vida aos 11 anos de idade, comecei a praticar, desisti, porque nós não temos patrocínio, nós não temos pessoas para ajudar, e depois retornei. A ginástica veio me buscar novamente e resolvi investir na ginástica. Hoje eu sou a única especialista em ginástica rítmica do estado, mas convido vocês a buscarem esse conhecimento. Nós estamos num trabalho de massificação para esses profissionais, inclusive o CREF tem um trabalho muito importante, que é o curso de capacitação para professores de ginástica. E para a gente, enquanto está à frente de uma entidade, está à frente de buscar inovação, é importante porque a ginástica ela cresceu no âmbito nacional. Nós estamos vindo aí do primeiro mundial, que aconteceu no Rio de Janeiro, medalha de prata, medalha histórica. Então isso vai repercutir muito dentro do país inteiro. E faz a diferença você buscar uma modalidade, você se especializar, você estudar e correr atrás daquilo. Falo isso porque as novas modalidades, elas não estão mais batendo a porta, elas já estão aqui. Então a gente precisa ter todo esse entendimento de que não adianta só eu querer, eu preciso entender. E dentro dessa perspectiva, eu tive uma missão muito difícil, que foi pesquisar essas novas modalidades. E sempre estamos com aquela sensação de, não, mas não vai dar certo. Não vai dar certo porque a cultura é futebol, a cultura é o vôlei, a cultura é o basquete, que graças a Deus o basquete tem evoluindo bastante também, que ainda era um pouquinho escondido. E falar do e-esportes, para mim, foi uma dualidade, porque no meu primeiro pensamento, o que era e-esporte? Esporte é esporte? E pesquisando, entendendo, conversando principalmente com o Rafael, que é um entendedor dessa modalidade, eu quero deixar assim, pegar ele de surpresa, deixar um parênteses para que ele explique um pouquinho para a gente, porque ele entende muito. E é muito interessante porque o esporte ele se torna uma modalidade para a gente, porque a gente precisa preparar esse atleta, esse competidor.
A gente achava que era só ficar na frente da televisão. Eu particularmente vou falar do Super Mario, nem sei se eu posso falar do Super Mario, mas eu fiquei muito chateada com o Super Mario porque eu nunca passava da primeira fase, então eu larguei isso de mão. Eu caía sempre naquele buraquinho, Rafael. É muito chato, mas eu desisti do Mario, gosto das músicas, trabalho com a música com as minhas alunas, faço todas as séries, mas não jogo mais Super Mario. Tenho trauma, mas gosto. É até anacrônico alguém da ginástica não conseguir pular um buraco no Super Mario. Mas é muito interessante, porque o tema dos esportes, e aí já para direcionar a gente para o encaminhamento da nossa conversa, ele tem sido abordado em muitos fóruns, inclusive de educação física. A gente tem grandes equipes hoje no Brasil que competem a nível mundial e se chegou a um desiderato. É preciso preparar esses atletas. Até porque a preparação dos atletas dos esportes, que são os esportes virtuais, eles vêm desde a adolescência. A gente tem equipes hoje, campeãs mundiais, campeãs americanas, etc., que têm atletas de 16 anos, de 15 anos. E aí, diferentemente do esporte lúdico e recreativo, que é aquele videogame que o seu filho joga em casa, que é aquele jogo do computador que o pessoal vai para a lan house jogar, tem o competitivo. E o competitivo demanda preparação psicológica, demanda preparação técnica e especialmente preparação física. Imagina só um atleta de esporte que vai precisar passar num campeonato 8 horas sentado numa cadeira. Então a gente precisa entender que ele tem que preparar ali a sua coluna cervical, a lombar, pescoço, o bíceps, tríceps, o core. Então assim, existe toda uma gama disso. E isso não é mais novidade. Não é mais novidade, o que a gente conversava nas últimas oportunidades foi que o Brasil tem buscado preparadores físicos, profissionais de educação física para essas modalidades. E trazido, importado isso, porque infelizmente dentro do Brasil nós não temos ainda um especialista, um grupo tão especialista e tão forte nisso. Grandes equipes como o Flamengo, como a Red Bull, eles têm trazido preparadores do Canadá, dos Estados Unidos, e a gente está olhando esse mercado aí se esvair entre os dedos, né? Isso é muito importante. O profissional de educação física, ele tem campo para trabalhar fora daquilo que é o trivial, mas isso demanda um investimento pessoal. Professor Magela, é difícil inovar na educação física? O que a gente precisa fazer para eu poder me adaptar a essa nova geração de esportes? Pegando só um gancho, Rafael, da tua última fala sobre o esportes, né? Você e a Patrícia falaram muito bem do que a gente está vendo, que é o profissional naquele momento disputando o jogo. Mas imagina o que existe por trás daquilo. A nível de marketing, a nível de investimento, a nível de organização. Hoje, por exemplo, você lota estádios nos Estados Unidos para assistir cinemas, estádios no mundo todo, é transmitido para o mundo todo. Imagina, quem pensa isso? Por que não pode ser o profissional de educação física o gestor dessa organização? Tá? Vamos imaginar, por exemplo, um outro esporte que é muito característico na questão da gestão. Há tempos atrás, nós nos preparávamos para olhar a corrida de São Silvestre no final do ano. Hoje em dia, semanalmente, no mundo todo, inclusive em São Luís do Maranhão, inclusive no estado do Maranhão, você tem corridas. Quem prepara aqueles atletas? Quem organiza tecnicamente aquela gestão? É o espaço do profissional de educação física. E uma outra coisa que você puxou aí, sobre a questão do investimento, né? Eu vou falar de um investimento muito simples, tá? De muito dinheiro que existe no estado do Maranhão, que se chama Lei de Incentivo. Existe a Lei de Incentivo Federal, existe a Lei de Incentivo Estadual, mas profissional de educação física, eu queria focar na lei estadual, porque após a minha fala tem uma grande novidade, tá? E talvez seja um grande presente de 1º de setembro que a gente vai dar para você, profissional. O que é a lei de incentivo? A lei de incentivo existe um tripé. Existe o governo, existem as empresas privadas, existe a sociedade. Alguém nesse triângulo pensou, como eu vou pegar o dinheiro do empresário para eu fomentar o esporte na sociedade e melhorar a qualidade de vida? Alguém pensou e criou a Lei de Incentivo ao Esporte. O que é a Lei de Incentivo ao Esporte? Nada mais é de você oferecer subsídios ao empresário para que ele pegue o dinheiro e invista na sociedade. Vamos pegar um exemplo bem prático, se você me permitir, Rafael, para a gente ser bem didático. Vamos imaginar nós, profissionais de educação física,
estamos lá na nossa comunidade e percebemos que eu tenho a vontade de colocar 60 pessoas para praticar vôlei, para praticar futsal, para praticar basquete, para praticar surf, para praticar atletismo, o que você quiser. Como é que eu vou conseguir dinheiro para isso? É muito simples. Você primeiro precisa estruturar esse seu pensamento, né? Eu quero que essas crianças treinem tantas horas, tá? Que elas façam um lanche, que elas tenham um colete, que precisa ter bola, que precisa ter o profissional de educação física. Precisa ter um projeto, né, projeto, professor? A gente falou de formalização com o professor Biraci na data anterior, e isso também se aplica aqui, né? Eu tenho que estruturar um projeto para poder ir em frente. Isso você tem dentro do site da Secretaria de Esporte como fazer. Você precisa fazer esse primeiro momento. Você dá a entrada na Secretaria de Esporte, lá existe um KPI, que é a Comissão de Aprovação de Projetos Incentivados, onde o CREF ele tem uma cadeira cativa. O que esse KPI faz? Ele verifica se as estruturas que você fez no seu projeto estão de acordo com a lei, se isso realmente vai chegar à nossa população. Em sendo aprovado pela KPI, você sai com uma certidão, chama Certificado de Mérito Esportivo, e você vai até o empresário. Tá, vamos pegar um exemplo fictício. Meu projeto custou R$50 mil para 6 meses. Eu chego ao empresário, mostro para ele, mostro os ganhos. Ele pega, em vez de pegar os R$50 mil e depositar na conta do Estado, no ICMS, ele deposita na conta do projeto. Tá? Você aplica o projeto, depois você vai até a Secretaria de Fazenda, presta conta e você continua apto para desenvolver projetos. Então, isso é um mercado que a gente ainda não tem a dimensão, tá, desse dinheiro com essa facilidade. Agora, profissional, a notícia boa, os CREFs e o CREF 21, existem câmaras, né, que dentro dessa nossa jornada, cada câmara tem feito a sua discussão. E a Câmara de Esporte, ela está com uma meta, que a gente vai desenvolver isso até o final do ano. Nós iremos criar dentro do CREF um departamento de apoio ao profissional de educação física que queira trabalhar com a lei de incentivo ao esporte. O que seria isso na prática? Você tem a ideia, você vai até o CREF, o departamento do CREF, tá, ele vai te dar todo o apoio, desde a criação até a prestação de conta do projeto, tá? Como o grande, eu vejo isso, né, sinceramente, não por eu estar na Câmara de Esporte, nem tu, né, Patrícia, mas eu acho isso a grande conquista que o profissional de educação física vai ter dentro do CREF. Porque se você vai sair de um ambiente completamente obscuro e você vai estar do lado de pessoas que vão lhe dar o caminho exatamente para você fazer essa questão de você trabalhar com a lei de incentivo ao esporte e a gente começar a desmistificar de que não existe dinheiro. Eu já quero ser né? cobaia. Que é difícil, que não existe dinheiro, que não é. Basta você cumprir, mas o CREF profissional, nós vamos fazer isso, tá? E será o grande presente 1º de setembro. Professor, para a gente entender, então, na lei de incentivo ao esporte, na verdade, o empresário ele não paga de novo para incentivar o esporte. Não paga. Ele deduz daquela contribuição tributária, normalmente do ICMS, que ele faria. Uma pergunta que eu acho que todo mundo deve estar querendo fazer. E tem valor disponível para incentivo ao esporte? Só para vocês terem ideia, o que preconiza a lei? 0,5% do ICMS estadual do Maranhão está disponível para esses projetos. Nós estamos falando algo em torno de 25 a 30 milhões de reais ano, somente no estado do Maranhão. E estatisticamente, nos anos anteriores, tá, não se conseguiu utilizar nem 50% dessa verba. Então está sobrando dinheiro para incentivo ao esporte. O que precisa são exatamente profissionais qualificados, tá, profissionais que precisam sair da caixinha, entender esse novo momento de organização, de gestão e de qualidade, né, para que as coisas comecem a acontecer. Mas a melhor notícia, Rafael, é que nós, do CREF, vamos fazer isso. Vamos criar um espaço onde, para acolher o profissional que queira trabalhar através da lei de incentivo ao esporte. Então, professor, o projeto da Câmara do Esporte é conseguir essa consultoria dentro da estrutura do CREF 21 para o profissional que quiser estruturar aí o seu projeto para a lei de incentivo ao esporte. Mas a gente também tem outra saída, né? Professora Patrícia, você que já passou por esse processo, como é que é a iniciativa privada também para esse auxílio aos projetos de educação física? É possível conseguir? Esses caminhos, eles são fáceis, difíceis, tortuosos, simples? Diz para a gente aí também como é que a sua experiência ajuda nesse caminhar. O povo padece por falta de conhecimento, né? E
eu já serei a cobaia, porque eu quero sair daqui com o meu projeto. E alguém me perguntou o que o CREF faz para o profissional de educação física. Então, a gente pode ter certeza que esse é o caminho. E Magela vai ter que atender o meu telefone, porque eu vou ligar muito para ele, me ajuda que eu quero poder contribuir com a sociedade através desse projeto. Enquanto federação, nós demos entrada no projeto chamado Um Salto para o Futuro, que é o nome da nossa chapa, e foi aprovado pelo Ministério, foi liberado, certificado, foi tudo lindo. Porém, não tivemos o patrocínio. Nós temos 2 anos para captar. O nosso patrocinador principal sofreu problemas internos, com uma perda de milhões, e ligou avisando que não poderia liberar a verba, que era para me manter a esperança, mas o dinheiro não chegou. Então eu caminhei por outros lugares, mas eu não tinha conhecimento suficiente, não tinha quem me indicasse, não tinha quem me fizesse nada, e eu estou com o projeto parado, porque eu não sabia mais o que fazer. Eu fiz tudo o que eles indicaram, procurei o local, procurei as parcerias todas, mas a verba não chegou. Então, sem verba, não pude manter nem dar continuidade ao projeto. E não tive, assim, ninguém, e aí, ainda bem que o Magela apareceu na minha vida, porque agora ele vai sentar, vai ler o meu projeto e vai dizer por onde eu tenho que caminhar. Porque a iniciativa privada, ela tem toda essa liberação de verba, mas a gente não sabe, então a gente não sabe a quem recorrer. O projeto está aí, eu espero que eu ainda consiga. Tive uma conversa novamente com o ministro, tive uma conversa com a Isiane, e ela foi começando a me dar os primeiros passos. Mas é muito interessante a gente saber logo o que fazer para que o projeto ele não perca a validade. Porque são coisas que são importantes que a gente entenda. Quando você está com certificado, que você vai buscar a empresa, existe uma coisa que se chama fruição. O que é isso, fruição na prática? É o time, o tempo que cada setor empresarial ele deposita o dinheiro no ICMS, né? Então, quando você inicia o projeto, já é muito importante e decisivo que você já inicie com essa parceria já pré-feita, pré-organizada, tá? Para que você possa, no início do projeto, você já está com 100% da verba, porque a lei exige. O projeto só pode iniciar com 100% do dinheiro depositado. Considerando que a gente tem um calendário fiscal anual, né? O professor Magela está falando então que existe um cronograma e que para que eu consiga me adaptar ao cronograma dos incentivadores, eu preciso certamente estar pronto antecipadamente. Antecipadamente. E o que é mais importante, isso é tão real que nós temos hoje, por exemplo, o Mateus, nós temos a Equatorial. Eles são os maiores patrocinadores do projeto. Eles já têm, e o Centro Elétrico também, desculpa, eles já têm no seu corpo profissional um departamento especializado para avaliar pré-projetos para a Lei de Incentivo ao Esporte. Tá? E eles têm um prazo. Por exemplo, os projetos para 2026, você tem até um prazo para dar entrada. Sim. Além de você sair com o certificado, as empresas já estão com departamentos especializados, tá, para a liberação desse dinheiro com mais facilidade, que isso já é um ganho. Porque antigamente você tinha que ir até a empresa, comprovar que era eficaz, que ele ia ter retorno, mas hoje as próprias empresas, elas já sabem de que não existe melhor dinheiro aplicado do que no esporte, na educação física e no movimento. Então, eu posso fazer um apelo, né, aos patrocinadores, às empresas, né, que olhem mais pelo esporte. Não sei se eu posso, Rafael, fique à vontade, professora, espaço é de vocês. Mas dizer assim que o esporte ele muda vidas. O esporte, junto com a educação, ele transforma, ele tira assim as crianças da rua, ele traz um futuro. E falta esse olhar carinhoso para o lado do esporte, dos empresários, nesse entendimento. E qual vai ser, de fato, a recompensa desse empresário? Além da sua marca estar ligada a um projeto que vai trazer um diferencial, ele vai fazer todo um trâmite daquela criança que não teria nada e, de repentemente, vai ser um grande atleta, vai ser um grande profissional e vai fazer com que, lá na frente, ele diga: eu fui patrocinado pela sua empresa e você mudou a minha vida. Só para dar um exemplo bem prático do que significa esse retorno, né? Nós temos alguns projetos já consolidados dentro do Maranhão, né? Nós temos o Maranhão Basquete, sim, nós temos o Rally dos Sertões, nós tivemos um dos maiores projetos do vôlei brasileiro
aqui no Maranhão, que se chamou o Maranhão Vôlei, ele foi por 2 anos a temporada. Esse Maranhão Vôlei a gente participou da gestão do projeto. Para você ter ideia, na época ainda não era Equatorial, ainda era Semar. Né? A Semar, o dinheiro que ela não depositou na conta do Estado e depositou na conta do projeto, porque pensa-se assim, né? Ela vai gastar mais, não. O dinheiro que ia entrar nessa conta, ele veio para a conta do projeto. Vamos fazer uma relação de que seja né? Que ele tenha investido o retorno em marketing comprovado, nós temos isso em dados e foi entregue à Semar, foi 8,5 o valor aportado no projeto. Né? Que por uma questão ética e de respeito a gente não vai falar de valores, mas foram 8,5 vezes o valor que ele apresentou. Quer dizer, vale a pena para o empresário investir no esporte. Além de que você está aliando sua marca, né, a uma coisa leve. As boas práticas. As boas práticas. Hoje, se você for perceber, Sociedade Brasileira de Pediatria, Organização Mundial de Saúde, Colégio Americano do Esporte, o que eles estão preconizando? Prática de atividade física diária, no mínimo de 40 minutos de atividade física moderada a alta. O que significa isso? Isso hoje são as maiores instituições do mundo que estão preconizando que a saída para o mundo em saúde, em concentração dos nossos menores, em melhora acadêmica, em melhora profissional, é a atividade física. Sim. Perfeitamente. E falando mais uma vez dessas comorbidades, a gente não tem como não lembrar da pandemia, né? E a pandemia ela foi muito importante para o setor da educação física, naquilo que trouxe novamente o ar da saúde à educação física, tanto pelos registros no CBO, tanto pelos reconhecimentos nacionais e internacionais da importância disso. Falando desses projetos ainda, professora Patrícia, é muito comum a gente discutir do atleta de alto desempenho, o que vai para a Olimpíada, da competição, ou mesmo daquela criança ou adolescente, mas esses projetos de educação física que a gente está pensando e discutindo aqui, eles se aplicam também a outras faixas etárias, o idoso com comorbidades, como é que você enxerga isso? É possível a gente também buscar investimento para esses projetos? Eu acredito muito numa população ativa. E semana passada eu estava justamente conversando sobre isso, que os hospitais eles vão ficar mais vazios se a população começar a ser mais ativa. Se a população começar a entender que a atividade física faz uma diferença gritante na sua rotina. Falando ainda sobre algumas modalidades que estão surgindo, não que a gente venha indicar uma, ou indicar outra, indicar outra. Eu costumo falar para os meus alunos e para as pessoas que estão próximas a mim que elas precisam estar numa atividade que elas gostem. Porque quando a gente gosta, a gente vai pelo prazer. Primeiro, às vezes é obrigado, mas depois aquilo ali vai se tornando tão bom e vai fazendo uma diferença interna. Então, quando a gente tem essas comorbidades, o sedentarismo que estava gritante, né, na nossa infância, e eu acredito muito na educação física. Essa criança ela precisa se movimentar, essa criança precisa sair de casa, ela precisa aprender a correr de novo, porque nós estamos morando em apartamento que é pequeno e a criança às vezes não tem o movimento. Então, políticas públicas voltadas para a liberação de espaço para atividade física é interessantíssimo para a gente que trabalha com esporte, com atividade física, porque é necessário que essa população ela se movimente para que o hospital esteja mais vazio e os parques cada vez mais cheios. Dentro dessas modalidades que estão surgindo e que já estão fixas, nós temos o beach tênis, que é uma modalidade que surgiu como recreação, oriunda do frescobol, veio só como diversão e hoje ganhou suas regras, ganhou vários adeptos, várias competições e é um momento de lazer, que ela pode ser praticada tanto para aqueles que só querem vivenciar o esporte, como aqueles que buscam uma nova carreira quando não teve na infância. E o que é interessante é que hoje a população adulta ela começou a buscar mais isso. Então, existem agora várias categorias master, né, que eu queria fazer parte. Meu sonho é jogar tênis, uma competição de tênis, ainda não consegui. Mas é muito importante a população estar ativa para que a gente tenha uma longevidade. E se você me permite uma parte, Rafael, existe a competição de alto nível dentro de uma sistematização, né? E existe a atividade física com promoção de saúde, que talvez seja esse outro aspecto, né? E quando a gente vai fazer essa referência hoje, principalmente com as crianças, e isso
foi tratada na jornada quando se falava de educação física escolar, é muito importante. Existe um dado hoje que é estarrecedor, onde as crianças elas estão tendo doenças de adulto. O que são doenças de adulto? Quando a gente é adulto, que a gente está mais gordinho, nós temos colesterol alto, sim, triglicerídeos altos, hipertensão. Hoje, crianças de 6, 7 anos estão apresentando isso. Existem inúmeros fatores, claro. Você está hoje em ambientes menores, em ambientes mais fechados, com pouco movimento, mas eu acho que a escola, ela é a primeira porta de que você leve seu filho a gostar do movimento. Daí, em ele se tornar um atleta olímpico, um atleta campeão mundial, é um outro passo. 99% das pessoas que iniciam o esporte têm que ter o esporte como longevidade de vida. Hoje você tem pessoas vivendo mais quando elas fazem o quê? Quando elas se alimentam melhor e quando elas fazem atividade física. Não é? Então essa reflexão a gente precisa fazer. Professor, o esporte então é para toda e qualquer idade. O esporte, como a gente está conversando aqui, ele não só prepara, ele cura, ele trata e ele dá todos esses benefícios. Ele é para todos, e eu acho que a grande reflexão desse nosso papo é entender que não exista só o esporte sistematizado. Não existe só vôlei, não existe só futsal, não existe só basquete. Né? Se você se reúne 4 vezes por semana com seus amigos para jogar um vôlei, um futebol, um beach tênis, ou para fazer movimento, ou para correr, ou para bater passo, você está fazendo atividade física. Né? Você está fazendo atividade física que não necessariamente precisa ser esse sistematizado, ou até mesmo o futebol. Né? O futebol que você vai jogar 4, 5 vezes com seus amigos, dentro de uma ludicidade, você tá desenvolvendo atividade física. Então, eu acho que o grande segredo é você estar, como a Patrícia muito bem falou, em um lugar que seja lúdico, que você goste de fazer atividade física, seja ela qual for, e hoje nós temos muito, voltando um pouco para o mercado profissional, a gente precisa estar atento, porque essas pessoas estão atrás de nós, profissionais de educação física, para orientá-los, desde a pelada de 4 vezes por semana ao atleta de esportes, extremamente profissional. É aí que a gente atua. Então, o nosso grande objetivo hoje é despertar em você, profissional, que existem outras possibilidades, outros tipos de esporte, outros tipos de movimento, em todas as esferas. Imagina, vamos raciocinar, é um questionamento que a gente faz muito dentro do CREF e que eu faço muito pessoalmente, o que será isso daqui a 5 anos? Né? O que vai aparecer daqui a 5 anos? Qual é a nova modalidade que vão reinventar? Entendeu? Hoje existe uma pegada muito boa e muito forte, muito tranquila para o lado da ecologia. Né? Então existe hoje muitos movimentos de esporte de aventura. As trilhas estão muito em alta. Que você leva grupos de pessoas. Né? Hoje, dentro do negócio, existem hoje as comunidades de terapia. Tá? Onde nessa comunidade de terapia entra também o profissional de educação física. As pessoas se reúnem no final de semana para fazer reflexões sobre a vida, para fazer reflexões sobre o comportamento, para praticar atividade física. Então, assim, o nosso grande objetivo profissional é exatamente esse, que você perceba, né, que existem novas possibilidades, que o mundo hoje é de uma velocidade que a gente até brincava antes aqui, só para dar uma relaxada, eu dizia para a Patrícia, hoje, inteligência artificial, ninguém conversa mais. Inteligência artificial é realidade. Tá, hoje, se eu acessar aqui a inteligência artificial, eu sou capaz de fazer um programa de ginástica melhor do que o que tu faz, que é muito competente. É possibilidade isso? Inclusive, a gente conversou isso já aqui já com o professor conversamos, né? Então, assim, isso é uma reflexão muito forte. Tá? Porque se a própria pessoa entra na inteligência artificial, ela consegue fazer o mesmo que eu passei alguns tempos estudando dentro da quadra, igual, eu preciso ter outras habilidades. Que é onde eu acho que é exatamente você conhecer gente, né? Essa pessoa ter segurança em outros aspectos, além do aspecto técnico e profissional que nós temos que ter. Perfeito. E aí a gente, interrompendo um pouco, a gente vai perguntar para você, profissional de educação física, depois de tudo que você está escutando, você já se perguntou o que eu preciso fazer, aonde eu posso me encontrar, qual é a outra caixinha que eu preciso abrir? Venham procurar a gente tem várias opções para vocês, a gente está aqui para ajudar vocês, mas que a gente consiga plantar essa sementinha de o que eu posso fazer. As novas modalidades estão aí e é importantíssimo o papel do profissional de educação física dentro dessas modalidades. É verdade. Eu vou aproveitar para a gente fechar essa circunferência aí do esporte e lembrar de um tema
que eu, como atleta, desde a escola e hoje também na vida adulta, participei muito dos jogos escolares. E havia, há pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, um grande movimento, né? Todo mundo tinha aquela história de ir para o estádio, torcer, os pais, os amigos. E hoje a gente vê um pouquinho enfraquecido isso, talvez também pela pandemia. Mas algo que me marcou muito na minha infância foi que a gente aprendia muitos valores desde o esporte escolar, né? A frustração, a vitória, a derrota. Eu queria que a gente fechasse esse ciclo de conversa sobre o esporte com vocês comentando isso. Qual a importância do esporte na formação de valores? Para que a gente saia da preparação física, do condicionamento físico e entre no psicológico, no mental, porque isso prepara a criança, amadurece o adulto e garante também ao idoso aquela paz para que a gente possa ter um bom convívio. O que vocês acham disso? Como é que o esporte influencia nessa formação de caráter, de valores? É importante demais a torcida, o apoio da família, mas eu vou fazer um parêntese. Pais, entendam que seu filho está na quadra, ele está ali querendo vivenciar o esporte e nós estamos passando por um momento muito delicado dentro das torcidas que os pais eles estão mudando o comportamento, então estão sendo mais agressivos, eles não estão conseguindo entender que aquele momento é do filho, então eles começam a xingar a arbitragem, eles começam a ficar, né, inflamando a torcida de uma forma ruim. E os valores que nós tínhamos antes era de torcer independentemente do meu filho estar numa equipe e a outra equipe, se a outra estava vencendo, ele aplaudia também e ensinava o filho, olha, você não ganhou hoje, mas você tem que continuar treinando até você conseguir. E aí a gente precisa resgatar muito essa questão de poder parabenizar o oponente. A gente sabe que quer ganhar, quer ganhar, quer ganhar. Quem que treina para perder? Ninguém. Mas a gente precisa respeitar. Esse é um dos principais valores que eu quero pedir, quero deixar aqui, enquanto Federação Maranhense do Desporto Escolar, né, que eu preciso deixar bem claro que a FEMAD ela vem resgatando esses jogos dentro do município. O GEMES é uma potência muito grande para esses atletas que querem iniciar a sua carreira, mas eu preciso que a torcida também acompanhe, que vá, que parabenize, que aplauda, que busque no esporte esse momento de companheirismo, não de confusão, né? E deixar bem claro que o esporte ele trabalha essa disciplina, trabalha essa educação e que precisa ser do atleta e dos pais. Eu não sei se vocês concordam. Eu entendo esses jogos escolares num tripé muito forte, né? Onde seja a escola, onde seja a família e onde seja o aluno. Se esses três pilares entenderem o que você está propondo através do esporte, não cria esse tipo de situação. Tá? O que você vive hoje? Né? Você tem, por exemplo, crianças de 12, 13 anos que estão no início de um processo de formação esportiva. Psicologicamente, ele ainda não está preparado para sofrer algumas pressões, e aí você vê a torcida, às vezes manifestada pelo pai, pelo tio ou pelos próprios amigos, né, expondo situações daquela criança não está preparada. Então, por que esse tripé é importante? Eu vou dar um exemplo prático. Enquanto professor, eu ainda estou na quadra como professor de vôlei. Há 2 anos nós resgatamos um conceito. Se seu filho vai participar da equipe de competição, a gente antes reúne com você pai, com você escola, com você alunos, coloca-se todas as regras do nosso convívio e você vai autorizar ou não. Né? Porque às vezes assim, seu filho vai ter numa partida de que ele não vai jogar. Porque não é o momento dele jogar. Porque às vezes, Rafael, é grave, porque, por exemplo, eu quero que meu filho jogue. Se você não tiver a consciência enquanto profissional de que seu filho não está preparado naquele momento para vivenciar isso, eu posso cometer um crime muito grande com o teu filho. Ele pode, a partir daquele momento, não gostar mais de praticar a modalidade em função de uma situação que ele não está preparado. Então, tudo isso precisa estar muito claro e as pessoas, eu costumo dizer, na fala com os pais, a gente precisa ficar mais inteligente. Né? A gente precisa entender de que eles ainda são crianças. Sim. Eles não são jogadores da seleção principal de vôlei. Tem um fato só para eu encerrar, que ele é muito engraçado. Eu fui atender uma mãe há alguns anos atrás. A filha dela começou a fazer vôlei comigo há 4 anos. Há 4 meses.
E ela me chamou, professor, queria lhe dizer com muita seriedade, sou uma pessoa muito incompetente. Eu digo, mas a senhora podia me dizer por quê? Porque minha filha faz vôlei com vocês, ela tinha 9 anos de idade, e ela ainda não joga nem perto, na época a levantadora da seleção brasileira era a nossa idolatrada Fofão, mas ela não joga nem perto de Fofão. O que eu pude responder para ela? Eu confesso que eu sou professor. Se eu já tivesse descoberto essa fórmula, uma hora dessa eu estava na praia, tomando cerveja e comendo peixe frito. Quer dizer, uma criança de 9 anos, em 4 meses, treina 2 vezes por semana, 50 minutos, e não era uma criança que ia muito, faltava porque a mãe não levava, tá? Queria que jogasse igual a Fofão, que treina de manhã, de tarde, de noite, tem toda uma estrutura. E era titular da seleção brasileira. E era titular da seleção brasileira. Para você ver como as pessoas precisam ser inteligentes, cara. Inteligente. Como é que você pode fazer um parâmetro desse? Né? Então, assim, eu acho que nós, profissionais, temos essa responsabilidade é nossa. Porque o aluno está com a gente lá. Então, esses conceitos de escola, nós todos profissionais precisamos pensar nisso. Que nós estamos trabalhando com crianças primeiro. E os pais precisam entender que os filhos ainda são crianças. Não são adultos. Exato. Que eles podem se tornar Messi, podem se tornar jogadores da seleção brasileira, pode se tornar agora uma ginasta, medalha de prata da ginástica rítmica brasileira, né? Então eu acho que os jogos escolares, ele hoje passa por essa reflexão. E a gente precisa amadurecer, inclusive enquanto FEMAD, enquanto gestão, a gente tem proposto essas discussões também com os órgãos que organizam a competição. É verdade que a educação física, escolar, desportiva, ela é uma grande confluência desses valores, né? E a gente precisa que todos esses pilares, como o professor Magela sempre fala, eles estejam alinhados e não em conflito. Acredito que quando a minha época lá de adolescente, eu jogava basquete na escola também, a gente tinha uma frase muito comum, que o adversário não é inimigo. Então, não é porque eu perdi o jogo que vai ter uma briga no final. E, infelizmente, a gente teve alguns exemplos, até no profissional, né, disso acontecendo. A gente ainda vê hoje, vez por outra, mas é muito importante que a família dê esse apoio, né, que a família, a escola, os amigos, a gente consiga unir esses ideais e valorizar aquilo que é a boa experiência da educação física. Para a gente encerrar, eu vou pedir para a professora Patrícia, para dar uma mensagem final aí para o profissional da educação física, para o empresário, para o acadêmico também, que é importante ter esse sentido, e o professor Magela para fechar para a gente aí com a sua impressão final sobre aquilo que a educação física está propondo e sobre a nossa jornada. Eu vou quebrar o protocolo e vou perguntar para o Rafael, o que o esporte fez na sua vida? Professora Patrícia, o esporte me fez muito. Me fez muito, inclusive, eu conheci a minha esposa hoje na arquibancada enquanto eu jogava basquete. Então, assim, a torcida que estava lá e a gente jogando, foi uma das primeiras vezes que eu a conheci. E, assim, as minhas grandes amizades, desde a infância até hoje, elas também vêm do esporte. Eram aqueles que treinavam comigo, é aquele que a gente jogava pelada do final de semana. Querendo ou não, a gente tem um grande leg da nossa vida sobre isso, né? Tratar do esporte, para quem pratica esporte, como eu pratico até hoje, é tratar de uma grande fatia da sua vida, né? E eu também, como um grande amante da gastronomia, eu digo que é aquela fatia da pizza que você mais gosta. Porque, querendo ou não, o nosso dia que é tão concorrido, né? A gente trabalha, a gente cria filho e marido e esposa, quando a gente consegue tirar aquela 1 hora, professor Magela, para jogar o vôlei de praia, aquela 1 hora para estar no tatame, treinando ali o jiu-jitsu, o judô, querendo ou não, a gente pensa lá naquela fatia da pizza que a gente mais gosta do dia, né? Poxa, agora que eu vou desestressar, que eu vou ali dar para mim mesmo um momento de saúde, de diversão. Não que os outros não tenham, mas a gente sabe. E a nostalgia também, né? Eu que tenho mais de 20 anos de quadra, né? Basquete, tatame. Então, quando eu tô lá no treino, eu consigo também resgatar um pouquinho daquilo. E lembrar daqueles valores. Do meu primeiro técnico falando para mim o que a gente tem que fazer, faz isso, não faz. Do primeiro sensei, da primeira troca de faixa. Então, assim, tudo isso resgata bons sentimentos. E é o que eu tenho hoje. O esporte, a educação física, ela trouxe para mim bons sentimentos a vida toda. E hoje não é diferente. Hoje, mesmo eu não tendo um foco, não sendo atleta profissional, não sendo de alto desempenho, ela ainda tem esse mesmo resgate. Mas por quê? Porque eu tive bases, né? Esse tripé foi muito fundamental para mim também. A família, os amigos e a escola me ajudaram bastante. Para mim é isso. A educação física funciona dessa forma. Então, o que eu posso dizer para você, profissional de educação física, é que, assim como o Rafael, o esporte ele muda vidas. Eu tenho certeza, hoje ele é um excelente advogado e ele recebeu a educação do esporte, a disciplina. Tenho certeza que o sensei foi bem rigoroso em relação a isso, porque vem da luta essa disciplina, esse comportamento.
E dizer para você que a educação física, o esporte, é um leque. Está em aberto, está esperando por você, para que você venha se capacitar, para que você venha buscar novos horizontes e trabalhar diretamente na mudança de vida do próximo. O profissional de educação física, ele é além da quadra, ele é além da piscina, ele é além dos campos. Ele pode fazer a diferença na vida profissional, pode construir valores e pode fazer a diferença para você e para o próximo. Então, se capacite, busque, saia da caixinha, procure as novidades e faça o diferencial no meio dos iguais. Tu acabaste me colocando numa situação difícil, né? Por tu ter feito a pergunta de Rafael e ele conseguiu tirar na fala dele quase 90% do que a gente tinha para dizer, né? Ele conseguiu verbalizar com muita qualidade, porque ele é orador, ele é professor, ele está todo dia, né? Então ele está dando show na gente. E é Rafael do esporte. Mas ele conseguiu dizer, e tem uma frasezinha que ele falou que é muito importante. Hoje, os maiores amigos que ele tem na vida vieram do esporte. Vieram do esporte. Eu vou pegar esse gancho. Me controlar para não emocionar, porque isso é coisa de professor. Professor é que faz isso. Entendeu? Professor é que faz você, adulto, lembrar do teu primeiro professor. Desculpa, profissional, mas é porque nós somos daqueles que somos apaixonados. Né? Então, a frase que eu vou dizer é que eu vou te replicar. Os meus melhores amigos hoje vieram do esporte. Também quando eu não era profissional, quando eu era aluno. Tá? Toca para frente, deixa eu me recuperar para... Olha a importância do esporte na vida, no cotidiano, na rotina, na emoção. Então, se você ainda não se fez essa pergunta, se faça. O que eu posso fazer de diferente para mim e para o outro? É verdade. O esporte foi visto por muitos aqui em várias searas, a educação física foi vista em várias searas, na escola, no mercado de trabalho, na formalização, na celebração de contratos, na ética, no registro. E a gente chegou ao final dessa jornada conversando hoje sobre esse esporte que emociona. Então, para a gente fechar essa conversa nossa, já que a gente trouxe esse tema à tona desde o início, com muitos exemplos práticos, né, muitas histórias contadas, especialmente da vida de vocês, eu aproveito para agradecer bastante a presença dos dois, agradecer um pouquinho essa disponibilidade de colocar a sua vida aqui, né, porque afinal de contas, para vocês da educação física, mais do que para mim que sou do direito, educação física é a vida de vocês. E dizer que é uma emoção muito grande, é um orgulho muito grande de eu estar podendo participar um pouquinho disso que é a jornada da educação física do CREF 21, né? E dizer que falar educação física em foco é enxergar um pouquinho a vida de vocês. E dizer àqueles que estão nos assistindo, aos profissionais, aos acadêmicos, aos empresários, que um evento como esse, ele tenta resgatar exatamente isso que a gente tenta todos os dias estar colocando na cabeça de cada um cidadão que a gente tem contato, né? Se eu enxergar o lado bom daquilo, se eu me especializar para aquilo, se eu investir em mim mesmo e me apropriar dessa situação, eu consigo dar um resultado favorável. Posso não ser um atleta profissional, posso não ser o melhor advogado do Brasil, mas eu vou estar dando a minha contribuição para aquilo que é um bom futuro, para mim, para os meus amigos, para a minha família. Então, vou aproveitar que o professor Magela já conseguiu se recompor e vou pedir para ele dizer para a gente, professor, de que valeu essa jornada? O que o senhor enxergou nesse caminhar que a gente teve ao longo dessa semana? Então, assim, profissional de educação física, empresário de educação física, me foi dada esta missão de encerrar a jornada, né? Então, todos os nossos profissionais que nos antecederam, né, falaram sobre várias manifestações da educação física, tá certo? Então, hoje nós encerramos com a certeza de que a educação física, em todas suas manifestações, ele está em processo de transformação constante. Ele sempre está abrindo novas possibilidades. Foram dias de aprendizado, foram dias de reflexão, foram dias de emoção, né? Tudo sobre o nosso presente e o futuro da educação física, né? Eu acho que essa que é a missão. Tá? Nós não levamos apenas informação, tá? E como fala final do CREF, a gente leva, tá, o nosso compromisso de continuar atualizando com responsabilidade sempre a valorização para você, profissional de educação física, tá? A gente vai continuar com ações como essa da jornada, com ações que terão durante todo o mês no estado todo do Maranhão,
em função da nossa maior missão enquanto CREF, que é você, profissional de educação física, que é você, empresário de educação física, e você, estudante, que irá se tornar um profissional de educação física. Então, em nome de toda a diretoria do CREF, de todos os conselheiros do CREF 21, a gente queria deixar um abraço muito fraterno a todos vocês que estiveram com a gente durante toda essa jornada. Muito obrigado.